Bom dia a todas. Vamos dar início a mais uma aula de TCC com a turma do P9 Manhã, de enfermagem. Então, meninas, vocês concordam que essa aula seja gravada para que depois eu possa estar publicando ela no meu canal do YouTube, para que assim vocês possam rever ou quem faltar a aula poder assistir, para poder reforçar conhecimento também? Vocês concordam com essa gravação e depois publicação? Sim, eu concordo. Tá bom. Então, vamos iniciar, né, de onde a gente parou na aula passada. Deixa eu até aqui abrir o arquivo aonde eu trouxe algumas informações. Ai, peraí. Eu fiz um esqueminha já, deixei pronto. E aí depois é só a gente ver. Então, vamos lá, meninas. Então, a gente falou, né, nessa questão de começar a escrever. Lógico que vocês já poderiam estar fazendo a escrita do trabalho de vocês, né? Só que agora vocês vão, vamos dizer assim, vocês vão começar a construir o trabalho propriamente dito. As perguntas do TED ajudam vocês a estar fazendo isso. Fala nisso, eu tenho que gerar o código, eu vou ver se após a aula eu já gero, tá? O link para que vocês possam responder o TED, aí eu deixo disponível até segunda-feira, vocês têm um final de semana para estar concluindo e mandando para mim. Então, organize suas ideias, façam um esqueleto do trabalho, né? Fazendo uma lista do que quer tratar e a ordem pela qual vocês querem tratar. Vocês verão que quando vocês não pulam essa etapa, quando vocês levam a sério a construção dela, o trabalho, ele vai ficar muito mais fluido, a leitura vai ficar com mais sentido, vocês vão ter coerência no que vocês estão construindo. Vocês vão ver que vai ficar muito mais fácil. Então, não é perder tempo construir o esqueleto. Pelo contrário, é ganhar tempo. Porque vocês sabendo a ordem o que vocês vão falar e na ordem que vocês vão falar, vocês não vão ficar perdidas e depois tendo que reorganizar e ficar o caos instalado no trabalho de vocês. Comece a escrever cada sessão só depois de ter o esqueleto. Lembrem-se que um bom trabalho ele nunca acontece. Ele é o produto de um trabalho bem organizado. Então, vocês precisam ter a dedicação para construir de forma correta, né, seguindo a padronização da escrita, porque assim vocês vão conseguir colher bons frutos. Não adianta plantar morango e querer colher limão, né? Então você tem que plantar morango para colher morango, tá? Ou plantar limão para colher ou limão. Então, se você está construindo um trabalho, você está se dedicando para fazer uma coisa bem feita, então você vai colher bons resultados, certo? Então, deixa eu mudar aqui minha tela para vocês, para a gente trabalhar com um exemplo, tá? Cadê? Aqui. Então, vamos levar em consideração aqui este exemplo, tá certo? Para que vocês vejam quanto que fica mais fácil de vocês estarem construindo o trabalho de vocês. Então, vamos lá. Este título que está aí, esse tema, né, seria a sugestão para a gente estar desenvolvendo esse trabalho. Vamos supor que o tema que vocês vão desenvolver, é o trabalho que vocês estão construindo, é esse aqui: depressão em mulheres mastectomizadas com câncer de mama. Primeiro de tudo, o mesmo raciocínio que eu vou estar utilizando aqui para a construção deste trabalho, deste exemplo, vocês vão estar utilizando no trabalho de vocês, certo? Seguindo o mesmo raciocínio. Não é seguindo os mesmos tópicos, porque, por exemplo, quem não for falar de câncer, né, não vai seguir a mesma coisa aqui. Então, vão usando a mesma ideia. Então, construir o nosso roteiro, construir o nosso esqueleto.
Se fossem vocês construindo este trabalho, qual seria a primeira coisa que vocês iriam falar no trabalho de vocês? Hein? Vocês iriam começar falando sobre o quê? No caso, no meu esqueleto, eu botei identificar o problema. Eu acho que começaria falando sobre o câncer em si. Pra depois a gente chegar, tipo, ir afunilando para chegar até o câncer de mama e, em consequência, a depressão do câncer de mama. Calma. Mais Será que alguém concorda? Hein? Hein, gente? Mais alguém concorda? Ou discorda? Pessoal? Concordo, professora. Concordo. Concorda? Tá certo. Então vamos para o segundo tópico. O que é que a gente pode falar depois disso? É aquilo que eu disse? Falar sobre agora o câncer de mama? Não. Não. E aí? E aí? Falar sobre a pesquisa? Não. Então, vamos racionalizar, gente. Olha o tema que a gente está trabalhando. Depressão em mulheres mastectomizadas com câncer de mama. Na verdade, mastectomizadas pelo câncer de mama. Né? Ou seja, a gente vai poder ter mulheres que sofram mastectomia, né, o procedimento cirúrgico, por vários motivos. Mas o motivo que eu quero estudar foi apenas aqueles que foi devido a mulheres terem câncer de mama, certo? Tiveram que passar por este procedimento para o tratamento delas. Deu para entender até aí? Sim ou não? Sim, professor. Que no caso seria a depressão? Não, calma, ainda não cheguei à depressão, não. Eu estou querendo delimitar o trabalho para que vocês entendam, tá? Para a gente construir o nosso roteiro. Tá, a gente está focando o nosso trabalho apenas em mulheres que foram mastectomizadas devido ao câncer de mama, tá? Se ela teve que ser, ela sofreu um acidente, né, e acabou tendo que fazer uma mastectomia, não vou usar esse tipo de mulher no meu trabalho. Eu quero apenas as mulheres que foram mastectomizadas pelo câncer de mama e que tiveram depressão por esse motivo. Deu para entender? Sim ou não, gente? Deu sim. Deu. Agora No caso, né? o segundo tópico seria mulheres mastectomizadas. Calma, ainda não. Ainda não. A gente precisa ter todo um processo. Lembra da questão da fluidez? Se a gente for fazer assim direto para mulheres mastectomizadas, então eu tenho um parágrafo, aí pá, acabei, já veio outra ideia, pá, acabei. Não, não é assim. Eu tenho que fazer um link entre um parágrafo com o seguinte, até ir chegando exatamente o que eu quero no meu trabalho. Então, o primeiro seria o quê?
a gente não está focando apenas em mulheres mastectomizadas com câncer de mama? Então, para eu entender o câncer de mama, eu tenho que saber o que é o câncer. Certo ou não? Certo. Certo. Né? Como é que eu já vou botar uma coisa lá na frente se eu ainda não entendi o básico? Como é que eu já vou falar de um tipo de câncer se eu ainda não falei, não sei o que é o câncer? Né? Lembrem-se que na contextualização, a técnica do funil, você vai trazendo a contextualização mais geral e vai afunilando para o que vocês querem. Então, conceito de câncer. Eu já vou falar sobre câncer de mama, logo depois. Eu vou falar sobre os tipos de câncer. Por que sobre os tipos de câncer? Porque o câncer de mama é um deles e é um dos que mais ocorre, tá? Então, eu vou estar dando embasamento para o leitor, você vai estar trazendo dados que vão estar contribuindo para que as pessoas entendam a relevância do seu trabalho. Então, no caso aqui, tipos de câncer, e aí eu falo, lógico, né, vai estar dentro desses tipos de câncer, o câncer de mama. E aí eu posso estar dizendo, né, os principais tipos de câncer são câncer de mama, câncer de pulmão, sei lá, não sei a incidência dos cânceres não, gente, agora, tá, deu branco. Então, mas aí eu vou colocando. Câncer de mama está entre os principais. Aí eu venho e faço um link com o parágrafo seguinte. Então, agora eu falo sobre o câncer de mama. Estão vendo como uma coisa está levando a outra? Estão conseguindo compreender dessa forma? Sim. Sim, professora. Então, aqui no câncer de mama, o que é que eu vou falar agora? Eu vou trazer incidência, eu vou trazer taxa de mortalidade, eu vou trazer diagnóstico no sentido de quantos por cento, né, tem um diagnóstico tardio, que aí, né, levam a maiores chances da mulher ter que passar por esse procedimento, quantos são diagnosticados no início e assim por diante. Tá? Então, aqui eu vou, né, trazer bastante informação sobre o câncer de mama especificamente. Aqui eu vou ser bem direta, bem objetiva, né? Não vou me aprofundar, por exemplo, nos tipos de câncer com esse tema. Cabe eu estar me aprofundando sobre câncer de próstata? Não, tem nada a ver. Né? Então, eu preciso ser objetiva. Eu vou só citar para poder fazer o link com o parágrafo seguinte. Então, depois do câncer de mama, o que é que eu vou falar? Vou estar trazendo dados. Do procedimento, no caso dos procedimentos cirúrgicos que levou à mastectomia. Ainda não. Mastectomia, no caso do câncer de mama, ele é o quê? É um dos tratamento. É um tratamento, não é? Então, você vai falar sobre os tratamentos, certo? E, através dos tratamentos, a gente vai falar sobre o quê? Então, no tratamento, a gente vai falar de todos eles. Radioterapia, quimioterapia, o cirúrgico. E aí, no cirúrgico, a gente traz o elo para quem? Para mastectomia. Certo? Compreendido até aí? Meninas? Hã? Sim. Deu para compreender, né? Sim, tô começando a entender. Tá clareando mais? Que já eu vou levar isso para o meu, para tirar umas dúvidas. Sim, não, com certeza. E aí você vai estar, cada um de vocês, aí vão com calma, avaliando o trabalho de vocês. E aí, por último, na minha contextualização, eu falo sobre quem? Sobre a depressão. Certo?
Porque eu não quero estudar as mulheres que tiveram depressão depois de passar por tudo isso. Mulheres que tiveram câncer de mama, que passaram pelo procedimento de mastectomia e, devido a isso, desenvolveram depressão. Não é? Aí, o que é que a gente tem agora? A justificativa do trabalho, a pergunta norteadora, a hipótese e o objetivo do trabalho. Certinho? Então, neste exemplo aqui, justificativa. Devido a... Aí eu vou ter trazido, lembram? Informações aqui, eu vou ter trazido dados que vão me dar embasamento para que eu possa justificar o meu trabalho, trazendo a relevância dele para a sociedade e para a ciência. Então, este trabalho justifica-se pelo fato do câncer de mama ser um dos principais tipos de câncer que afetam as mulheres e aonde o seu tratamento, o seu diagnóstico tardio pode fazer com que a mulher tenha que ter, né, o procedimento mais invasivo, que seria o procedimento da cirurgia de mastectomia para retirada da mama, o que faz com que haja um efeito, eu tô, tá, gente, criando aqui, né, um efeito no psicológico dessa mulher, afetando ali sua autoimagem. Pronto, justifiquei a minha pesquisa. Pergunta norteadora. Quais os fatores que levam uma mulher mastectomizada pelo câncer de mama a desenvolver depressão? Ou então, por que as mulheres mastectomizadas pelo câncer de mama desenvolvem depressão? Eu poderia fazer a seguinte pergunta: mulheres mastectomizadas pelo câncer de mama podem desenvolver depressão? Eu poderia usar essa pergunta? Hein, gente? Sim. Eu acho que sim. Eu também acho que sim. Não pode. Por quê? Vamos prestar atenção. E aí é uma informação que vocês devem aplicar no trabalho de vocês, tá? A gente nunca deve fazer uma pergunta que gere respostas sim ou não, tá? Então, perguntas de sim ou não devem ser feitas. Como no exemplo que eu falei. Mulheres mastectomizadas pelo câncer de mama podem desenvolver depressão? Sim. Sua hipótese seria sim. Ou então, não. Então, a hipótese ela não pode ser, a pergunta não pode ser dessa forma para não gerar uma resposta, né? Uma hipótese sim ou não. Ok? Deu para entender? Deu para entender, pessoal, essa parte? Deu. Sim, professor. Deu. Certo. É importante que vocês compreendam isso aí. Não deixem acumular dúvidas, não, para que vocês não se prejudiquem depois, certo? Com o acúmulo dessas questões. Então, vamos lá. Os dois exemplos que eu falei anteriormente, então, poderiam ser aplicados. Oi. No caso, então, qual seria uma pergunta melhor Eu para dei isso? duas, é isso que eu vou falar aqui. Então, eu já dei duas. Por exemplo, quais os motivos que levam a mulher mastectomizada pelo câncer de mama a desenvolver depressão? Ou por que, né, as mulheres mastectomizadas pelo câncer de mama podem desenvolver depressão? Tá? Entendeu? Entendi. Então, vamos pegar esse. Quais os motivos? Porque, na verdade, o sentido é o mesmo. Então, quais os motivos que levam mulheres mastectomizadas pelo câncer de mama a desenvolver depressão? Aí a gente tem a hipótese. Como hipótese desse estudo, tem-se que as mamas, né, refletem a feminilidade, fazendo com que a mulher ela tenha um problema de autoimagem, provocando, né, um problema de autoestima, e também
a depressão ela pode estar atrelada. Lembra que a gente pode ter mais de uma hipótese? E aí eu posso complementar dizendo que a depressão ela também pode estar atrelada ao fato de que as mulheres comprometidas, muitas vezes elas acabam sendo abandonadas por seus parceiros ou parceiras, o que, né, pela situação de já estar com a doença grave, de passar por um procedimento invasivo, tal, né, onde está afetando ali sua feminilidade, ela acaba, pelo abandono do seu parceiro ou parceira, também levando, né, a ela desenvolver a depressão. Deu para entender? Lógico que isso no papel estaria mais bonitinho, eu estou só jogando a ideia. Entendi. Oi, No caso, a hipótese é a resposta à pergunta. é a resposta à sua pergunta, o que você acha, certo? O que você acha. Aí, o que é que a gente tem? O objetivo do seu trabalho. Então, o objetivo pode ser criar o perfil das mulheres que desenvolvem depressão após mastectomia como forma de tratamento do câncer de mama, certo? Por quê? Lembra que eu falei da questão do, como hipótese, a questão do abandono? Lembra que eu falei isso? Sim. Então, para eu poder ter essa minha hipótese, eu preciso, né, desenvolver um trabalho que me faça ter aquela resposta. Então, criando um perfil, o que é que eu vou conseguir identificar? Eu vou coletar dados como idade daquela mulher, se ela é solteira, se ela tinha algum tipo de compromisso, seja casado oficialmente, união estável, namoro, qualquer tipo de união, se ela tinha alguém, parceiro ou parceira, renda, classe social, né? Então, eu vou criar esse perfil, porque através desse perfil, eu vou conseguir identificar, por exemplo, na minha resposta, né, quando eu coletar lá os dados, for interpretar tudinho, eu vou identificar que se aquelas mulheres, elas, vamos supor, faixa etária X, ela é mais propensa a desenvolver depressão, classe social Y, as mulheres, vamos supor, as mulheres casadas ou as solteiras. Aí você pode incluir pergunta no seu questionário no sentido de qual a sua... qual o seu estado civil quando você teve o diagnóstico da doença e qual o seu estado civil hoje, certo? Aí você pode acrescentar como pergunta também, caso, né, hoje você esteja solteira, a sua separação teve a ver com o seu diagnóstico e tratamento da sua doença? Você acha, né? Porque às vezes não tem como ter certeza, mas você acha que isso tem a ver? Porque é justamente esse achar que vai fazer com que ela possa estar desenvolvendo depressão por perceber que a pessoa abandonou ela só porque ela perdeu a mama, certo? Deu para entender? Pessoal? Entendi. No caso, a gente vai fazer perguntas que tracem mais ou menos o perfil, né? Isso, esse é o objetivo que eu tô dizendo, que é criar um perfil. Então, para eu criar um perfil, eu preciso ter informações que eu tenha um perfil. E para quê? Aí vem a questão da relevância do trabalho, né? Por que é importante criar um perfil? Neste exemplo, nessa temática que a gente está trabalhando aqui. Hein, gente? Por A conta nível da de saúde depressão? pública. Hã? Por conta da depressão? Então, vamos elaborar mais, né, essa resposta. Então, por que é importante a gente criar perfil em determinadas situações? Neste trabalho, né, que a gente está colocando como exemplo aqui, é fundamental se criar um perfil, por quê? No momento que eu tenho
essas informações do perfil, eu vou conseguir identificar que, quando chegar uma mulher que apresente aquele perfil, faixa etária X, classe social Y, condição civil tal, eu vou identificar que aquela mulher tem mais chance de desenvolver depressão do que as outras. Então, quando eu der o diagnóstico, quando aquela mulher estiver em tratamento, eu vou ter que ter uma atenção maior para com ela, para que ela não desenvolva depressão. Não é que as outras não podem desenvolver, elas podem também. Mas aquela, de acordo com o meu estudo, ela tem uma chance maior. Então, a gente vai precisar doar mais tempo, mais atenção, para que aquilo não se concretize. Deu para entender? Deu. Deu para entender? Vou trazer um outro exemplo aqui para ajudar a clarear um pouco mais vocês. Vamos supor que eu quero criar um perfil em relação a doenças parasitárias. Então, pelo que vocês já conhecem das aulas, né, de tudo que já foi visto, estudado também por vocês em outras disciplinas, então a gente sabe que doenças parasitárias ela está bem relacionada ao quê? A falta de saneamento básico. Né? A maioria das doenças parasitárias, principalmente aquelas relacionadas ao sistema digestório, né, as enteroparasitoses, elas estão, sim, diretamente relacionadas à falta de saneamento básico. E aonde geralmente a gente tem falta de saneamento básico? Geralmente está atrelado a pessoas com classes sociais mais baixas. Porque se você tem uma condição melhor, você pode escolher, né, morar num bairro que tenha uma melhor infraestrutura, porque você vai estar pagando mais, como você tem dinheiro, então você pode fazer isso. Ah, mas eu sou uma classe social baixa, infelizmente eu não tenho condições e vou ter que morar, né, de forma precária ali onde está sendo possível. Então, saber o perfil de doenças parasitárias vai ser o quê? Né? Pessoas de classe social mais baixa, pessoas que residem aonde não há infraestrutura de saneamento básico e assim por diante, certo? Então, se eu vou trabalhar com ação para tentar evitar isso, o que é que eu tenho que fazer? Criar o perfil. Eu criando o perfil, eu consigo saber aonde eu vou dedicar mais a minha atenção e os meus esforços para que eu não acabe, por exemplo, eu estou perdendo um monte de tempo, gastei dinheiro desenvolvendo toda uma infraestrutura num bairro nobre para conter doenças parasitárias, só que lá a gente não identifica doenças parasitárias, ou então é muito baixo. Então, eu gastei dinheiro, gastei tempo, gastei energia, podendo ter me focado em quem realmente precisa. Certinho? Deu para entender, gente? Deu, professora. Ok. Belezinha, então. Continuando. Vamos voltar aqui minha tela para o slide. Sim, lembrando que a metodologia, né, ela tem que ser desenvolvida para alcançar os objetivos. Então, eu coloquei o objetivo de criar o perfil, mas eu poderia também estar tendo outros objetivos ali no trabalho, tá certo? Vocês podem estar criando aí. Então, começar a escrever. Prepare-se para escrever, reescrever, apagar, rasgar, escrever de novo. Isso faz parte do processo natural de criação, tá? Então, não achem que porque você escreveu uma vez vai ficar tudo lindo, maravilhoso e nada vai ser mais alterado, certo? É necessário que vocês Parece tenham... que a senhora está vendo a gente fazer nosso trabalho. Como é que é? Parece que a senhora está vendo a gente fazer o trabalho. Mas isso é natural, gente. Eu, quando estou construindo um trabalho, eu faço isso. Né? Então, apesar de já estar trabalhando com artigos, né, ensinando vocês a fazerem, mas é natural. Né? Então, não queiram achar, né, eu sou a bonzão lá, a bonzona, vou escrever uma vez, vai ficar tudo inalterado. Não. Se você acha isso, você está fazendo errado. Certo?
Então, é natural. Por quê? Porque à medida que vocês vão lendo, tá? Vocês vão adquirindo mais conhecimento. E aí, algo que você tinha colocado num trecho, você pode complementar, você pode apagar, você pode colocar outro, tá? Então, é normal. Quem está num pós-doutorado faz isso, imagine vocês que estão iniciando, vamos dizer assim, né? É a primeira vez de muitas de vocês, se não de todas, na construção de um trabalho científico, né? De um artigo. Então, faz parte do processo de criação, certo? Vocês, quando o orientador de vocês mandarem as correções, tá? Mandar o trabalho lá todo cheio de coisas a ser corrigido, não fique com raiva do professor, não. Pelo contrário, eu agradeça, que significa que ele realmente corrigiu e viu aqueles erros, tá? Então, o trabalho de vocês, sim, vai ter muita coisa a ser corrigida, sim. Se não tiver, tem algo errado com quem corrigiu, certo? Então, vamos lá. Se fica entalado durante a escrita, abandone tudo e vá relaxar um pouco e regresse umas horas depois ou no outro dia. Então, gente, é natural, é normal a gente chegar a um momento que a gente vai ter cansaço mental. Então, o cansaço mental, ele pode ser igual ou até pior do que o cansaço físico, certo? Então, o cansaço físico, ele pode estar fazendo com que vocês, né, por questões respiratórias ali, coração acelerado e tal, você pare. Mas o cansaço mental, ele vai fazer com que vocês, às vezes, sabe nem quanto é 2 mais 2. Sua cabeça tá tão cheia, tá tão esgotada ali, que você, brincado, sabe nem seu nome, tá? Também faz parte, vai chegar um momento que você vai estar construindo um trabalho que você vai ficar extremamente exausto, tá? Faz parte, e aí cabe a vocês saberem o limite também. Então, não adianta, por exemplo, você passar 3 horas sentado na frente do computador querendo escrever uma frase e não sai uma palavra. É melhor você pegar e descansar, relaxar um pouco, dormir 1 horinha, 2 horinhas, e em 15 minutos, meia hora, você render mais do que aquelas 3 horas que você ia ficar ali batendo cabeça sem sair do canto, certo? Agora também não adianta, gente, você pegar, tá construindo lá o trabalho na frente do computador, aí você pega, deixa de construir o TCC e continua no computador a fazer outra coisa, tá? Então, seus olhos não vão descansar, sua mente não vai descansar. Tente relaxar de outra forma, certo? Então, você, dependendo do horário que você estiver fazendo, né, seu trabalho, às vezes é melhor você realmente sair e dormir e voltar no dia seguinte para dar continuidade na elaboração, na construção daquela sua pesquisa, tá bom? Então, mas se isso ocorre de novo ao dia seguinte e ao dia seguinte, então considere mudar de profissão porque você não está querendo levar aquilo a sério, né, que é algo que vai estar contribuindo com a sua formação. Então, se todo dia você senta na frente do computador ali, na frente de um livro, de um artigo, para construir seu trabalho, não passa 5 minutos e você, tô cansada, e já vai para o dia seguinte. Aí no outro dia senta e de novo, não consigo render nada hoje não. Então, é porque você realmente não está levando a sério, não está dispendiando o compromisso, o tempo que você deveria para a construção daquele trabalho, e você não vai concluir. Certo? Então, levem a sério, construam, tirem dúvidas, consultem os orientadores de vocês, que isso vai contribuir com a construção do trabalho. Se lhe falta uma palavra, preencha o espaço com X, algo que sinalize. Pode ser XXX, pode ser interrogações, qualquer coisa que identifique que falta algo ali. Né? Então, quando você relê o texto ali, você vai ver que a palavra aparecerá. Então, quantas vezes eu mesma aqui dando aula para vocês, né, eu digo, gente, como é o nome daquilo, né, tá na ponta da língua, tá aqui e não sai. E aí você, numa outra situação completamente diferente, aí vai e lembra, né? Então, isso acontece, é normal, tá?
Então, no momento que vocês estiverem no texto, deixe sinalizado que está faltando algo ali para você complementar aquela ideia. Porque senão, se for deixar para depois sem sinalizar, aquilo pode passar batido e a ideia não ser complementada e isso acaba prejudicando o seu trabalho. Então, escrever é parte integrante do processo de investigação e não qualquer coisa que se faz nos tempos livres. Qual é a meta de vocês, pessoal? Hein? Qual a meta de vocês? A meta é o trabalho estar pronto em março. Em março? Excelente. Muito bom, gostei da meta. Todo concluído já. Excelente, espero que consigam. Vamos trabalhar para isso. Mas para a turma, qual seria? Qual seria a meta Terminar da o curso. Não, o Terminar tempo, o curso. o mês que vocês têm que concluir. Maio. Acho que é Exatamente. junho, maio. Não. Professora, Não, é sim? maio. Oi. Vou atrapalhar um pouquinho. Eu vou sair da aula porque eu estou me sentindo muito bem, viu? Tá, tudo bem. Se cuide. A aula está sendo gravada, depois você assiste, tá bom? Beijo, tchau, Verificar obrigada. aí a pressão, veja o que é, para não ter sintomas mais graves. Tá bom, obrigada, professora. Tchau. Melhores. Tchau, tchau. Então, a meta de vocês para o TCC é maio. Por quê? Porque em maio vocês têm que concluir e entregar para avaliação na banca. E em junho vocês apresentam. Mas em maio ele já tem que estar pronto. Então, a meta é maio, tá? Em junho é só a apresentação. Entenderam? Vânia, já teve alguém que já entregou antes, bem antes? Assim, não entregar oficialmente, porque não pode. Tem uma semana, um período específico que a pessoa tem que entregar, tá? Mas, se a pessoa terminou antes, parabéns para ela. Que bom. Vai ficar tranquila enquanto tá vendo os colegas tudo arrancando os cabelos. Certo? Mas, Mari, meus cabelos já tá caindo. Então, agilize e não fique de braços cruzados. Não estou dizendo que é o caso, tá? Mas o que muitas vezes acontece, os alunos vão empurrando com a barriga, amanhã eu faço, amanhã eu faço. Lembre-se que amanhã é o dia que nunca chega. E aí, né, acaba tendo complicações depois. Certinho? É verdade. Certinho. Então, a meta de vocês tá aqui, ó. 2021, né? Mais especificamente em maio. Então, trabalhe com metas para que vocês possam alcançar o objetivo de vocês. Escrever é parte integrante do processo de investigação e vocês vão precisar ter tempo para fazer isso. Então, não é qualquer coisa que se faz nos tempos livres, não. Então, vamos supor, agora com essa pandemia isso não pode acontecer, né? Mas tem umas pessoas que estão fugindo e estão fazendo. Vamos supor, você pega, vai para a farra no sábado à noite, né? Durante a semana nem pegou no trabalho, aí dormiu tarde, né? Porque chegou de madrugada do domingo, acorda de meio-dia, não vai nem mais tomar café, né? Já é horário de almoço. Aí vocês pegam, vão assistir televisão, aí fica passando os canais, já maratonou todas as séries do Netflix, da Google Play, Globoplay, né? Os streams da vida aí. Aí você pega, vai para a TV aberta. Ah, não tá passando nada que preste. Eita, eu tenho um TCC para fazer, ó. Ah, vou ver agora ele. Não, né, gente? Então, vamos brincar de ter compromisso, porque isso vai afetar diretamente vocês, tá? Então, não é a mim, não é a orientador de vocês, não. Vai afetar especificamente vocês. Então, vocês precisam ter o compromisso ali de desenvolver o trabalho de vocês no tempo que vocês têm, que é até maio.
Então, não adianta depois, professora, prorroga, não sei o quê. Por que não fez antes? Né? Então, trabalhe com datas e metas. Então, se o trabalho de vocês ele tem que estar concluído em maio, entregar para a banca em maio, então você não pode deixar para você finalizar ele em maio. Por quê? Porque você tem que fazer, tem que enviar para o orientador tem que ter tempo para corrigir, não é? Porque não é você enviar hoje, o orientador amanhã já lhe entrega, não. Ou então no mesmo dia. Tem que ter tempo, os professores têm outros afazeres, têm outras aulas, têm outros compromissos. Né? Então tem professor que demora aí 15, 20 dias para responder. Então, E esse TCC1 a gente tem que entregar até quando? até novembro. Na verdade, em outubro. Em outubro. É. Mas aí, no caso, ele não vai completo, né? O TCC1, sim, o projeto. O projeto. Certo? Certo. Dúvidas? Até aí? Dúvidas? Deu para compreender? Estou com uma aqui em relação àqueles questionários que a senhora passou. Tá. Porque tem assim uma sólida proposta de pesquisa. Eu não consegui entender bem isso aqui. Esse seu trabalho é bibliográfico de campo. Hoje, é para dizer isso, é? Só isso. Ah, tá. Difícil. Só isso, gente. Essas perguntas não é só para ir dando direcionamento para vocês, certo? Para ir ajudando vocês. Sim. Então, descubra o período que você é mais eficiente a escrever. Ou seja, aquele período que você rende mais. Vocês já ouviram falar de biorritmo ou ritmo circadiano? Eu não. Não? Nem eu. Ninguém? Não? Então vamos lá, olha aí. Klein é cultura, não é só TCC e parasitologia, não. Então, ritmo circadiano ou biorritmo, gente, é o ritmo, como o próprio nome está dizendo, bio, né, vida, é o ritmo da vida, que é algo individualizado. De forma geral, o biorritmo da gente é como? A gente acorda de manhã, né, de dia, e dorme à noite. Isso é algo natural, fisiológico, certo? Só que tem pessoas que vão poder, assim, por características suas, né? Tem gente que, vamos supor, acorda bem cedinho e já está pronta para tudo. Aí, por exemplo, eu acordei, seja a hora que for, pode me botar para fazer qualquer coisa. Agora, à noite, eu já não rendo nada. Para mim, a noite é para dormir. Certo? Não é à toa que eu acho que eu nunca gostei de farra por causa disso. Que eu ia para as festas e ficava dormindo. Quando tinha festa da família, eu ia para o quarto e ficava lá, dormindo lindamente. Então. E para mim que trabalha à noite, já sou diferente. Eu rendo mais à noite. E aí, Acho que justamente, isso vai de cada indivíduo. Então, antes de eu começar a dar aula à noite, por exemplo, dava 8, 9 horas no máximo, eu já estava dormindo. Quando eu era Meu sonho. até minha pré-adolescência, mais ou menos, quando criança, então, nem se fala, tá? Eu dava 6 horas, eu nunca assisti novela, assim, quando era pequena, porque eu dormia. Se falar o nome das novelas, eu nem sei, porque eu tava dormindo. Falar as histórias, tudinho. Novela das 9 pra mim, que antes era das 8, né? Sabia? Eu vim a começar a assistir uma ou outra, e mesmo assim dormia na metade, quando já tava ali para pré-adolescente e adolescente. Então, nunca fui assim, uma pessoa noturna, mas isso é característico meu. Agora, como eu disse, me bote para fazer qualquer coisa de manhã que eu já estou pronta. Ah, precisa acordar 4 horas da manhã? Acordo e vou fazer o que tiver de fazer no ritmo como se eu tivesse acordado 7 da manhã. Certo? Já em compensação, tem gente que, se precisar acordar,
de 9 da manhã, ela acorda às 9, mas só vai acordar de fato, né, lá para 10 horas, 11 horas. Tem gente que é um processo lento ali para ir acordando, né? Tem gente, por exemplo, meu orientador, para ele dizia que o auge dele de rendimento era 3 horas da manhã. Para mim é o auge do meu sono. Eu vou estar dormindo lindamente nesse horário. Então, como eu disse, cada pessoa tem o seu biorritmo. E esse biorritmo, por exemplo, quando a pessoa viaja e muda de fuso horário, então ela vai o quê? Readequar seu biorritmo, porque tem fatores externos, como o sol, né, o dia, a noite, que vão estar se modificando. Então, leva em torno de 5 a 7 dias quando a pessoa viaja, para ela adequar o fuso horário para esse novo local. Tá? Então, vejam como é interessante isso aí, né? E cada pessoa vai ter, eu rendo mais à tarde. Beleza. Para o seu trabalho, da mesma forma que a gente tem o horário da disciplina, vocês têm os horários lá dos estágios de vocês, do trabalho, tudo. Então, como eu já disse desde o primeiro dia de aula, tenham um horário específico para que vocês desenvolvam o trabalho de vocês. Dessa forma, vocês conseguem se organizar e vocês vão conseguir render muito mais. De preferência que você coloque, se possível, né? Porque, como eu falei, às vezes tem trabalho, tem outros afazeres. Mas, se possível, coloque para você desenvolver o seu TCC naquele horário que você sabe que você vai ter um melhor rendimento. Certinho? Entendeu, gente? Ok. Então, vejam sempre essas possibilidades. Então, volte a ler tudo de novo alguns dias depois de terminar o manuscrito. Ficará surpreendido com as burradas que escreveu, mas também com as ideias brilhantes. Então, isso é muito interessante, isso é bem legal. Lógico, fazendo a comparação aqui, mas a questão de tempo é muito maior. Né? Por exemplo, quando eu me formei, que eu fiz o meu TCC, eu terminei em 2008. Meu Deus, já tenho 12 anos de formada. Mas vamos lá. Parece que é um dia desse. O tempo voa. Então, em 2008, quando eu construí o meu TCC, com certeza eu já tinha participado de outros eventos científicos, já tinha construído outros trabalhos, né? Então, não foi o meu primeiro trabalho científico. Mas, lógico, que do meu TCC para cá, eu adquiri muito mais conhecimento. Então, eu pegando meu TCC agora, eu vejo, meu Deus, eu poderia, né, ter escrito dessa forma, poderia ter melhorado outra, e também vi coisas que, eita, olha, naquela época eu estava até bem, né, nesse sentido aqui, ficou legal. Então, para vocês, quando eu falo assim, em voltar a ler tudo, né, alguns dias depois de terminar o trabalho, no caso, o projeto de vocês, bom dia, Rosemary. A gente está falando no seguinte sentido. Vocês vão ter o trabalho, agora o projeto, né, que é o TCC1, e vocês vão ter a execução dele, que é o TCC2. Eu não aconselho vocês pararem, tá? Eu sempre dou esse conselho e sempre 99,9% da turma, se não 100%, não segue. E aí, o que é que acontece? Fica tudo se escabelando, fica tudo desesperado. Por quê? Porque foram empurrando com a barriga. Aquilo que eu falei. Amanhã eu faço, só que amanhã é o dia que nunca chega, né? E aí, quando viu, tinha um prazo, aí escreve de qualquer jeito, deixa tudo caótico e acaba, né, não tendo um bom rendimento. Então, gente, vamos lá. Vocês, quando concluírem agora o TCC1, né, vocês estão agora no segundo semestre. Então, para retornar às aulas geralmente, pelo menos todos os semestres, eu acho que eu já trabalhei lá na Santa Emília, sempre começa em fevereiro, né? Então, quem passar, né, tiver tudo ok, em novembro já está de férias. Aí tem dezembro, né, que aí tem o período de festas, né, confraternização, tal, não com aglomeração, né, lembrando que a gente ainda vai estar em pandemia. E tem o mês de janeiro todinho também que você pode, né, tá aproveitando. Então,
Se você não quiser pegar dezembro, eu nem falo nada, né? Porque dezembro você tem esse período de férias. Mas pelo menos aproveite janeiro, 1 ou 2 vezes por semana, pegue no seu trabalho e agilize ele, tá? Pegue no seu trabalho e faça as correções necessárias, vão adiantando o resultado de discussão, porque quando vocês chegarem em fevereiro, vocês já têm boa parte do trabalho já construída, e eu acho que foi Larissa que falou, né? Em março já está com ele pronto. Se vocês quiserem, sim, isso é possível demais, tá? E fica ali só nas correções entre o orientador e vocês. Então, é possível sim, tá? E, no caso, vocês vão acabar tendo benefícios com isso. Então, seja lá quanto tempo vocês levarem, né, entre encerrar agora o TCC1 e depois ler ele novamente, vocês vão vivenciar isso, no sentido de ver coisas que, eita, olha a besteira que eu escrevi, ou então, caramba, olha que massa que eu fiz isso aqui, né? Então, vocês vão ver como é interessante esse processo. Passe o trabalho de vocês para colegas, mas não para amigos. O que é que eu quero dizer com isso? Então, gente, o que é que acontece? Muitas vezes eu coloquei amigos entre aspas, né? Tá? A gente tem aquelas pessoas, aqueles amigos, que às vezes até por conhecer a gente demais, né? Ele vai querer agradar a gente porque sabe que às vezes a pessoa ela não está preparada para receber, né, a verdade, vamos dizer assim. Então, passe o seu trabalho para pessoas que realmente vão dizer na sua cara se o trabalho tá bom, se tá ruim, se tá um lixo, se tá maravilhoso. Tá? Ele realmente vai ser sincero. Vai dizer, ó, isso aqui não tá muito legal, esse outro parágrafo aqui era bom você fazer uma corrigida, dá uma releitura nele, né? Ver que não tá muito coerente. Então, pessoas que realmente vão contribuir. É o quê? Passa por uma pessoa da família. Passa por uma pessoa da família que vai lhe dizer a verdade. Nem sempre. Então, mas que você faça. A Maria, só agora. Então, passe para pessoas que realmente vocês vão saber que vão ajudar. Ajudar não no sentido de massagear seu ego, né? Mas ajudar no sentido de dar contribuições e ser sinceros de que realmente aquele trabalho precisa de algum ajuste, tá bom? Então, considere todas as sugestões, mesmo aquelas que parecem não fazer sentido, devem ser pensadas, pois pode ser um sinal de alerta para um problema de clareza. Então, o que é que a gente tem? Em algumas situações, a gente acaba se deparando com cenários onde você deu o trabalho para uma pessoa ler que ela não é da área. Beleza. Ah, ela não entendeu porque não é da área. Não. Mesmo ela não sendo da área, o seu trabalho, ele deve ser possível, vamos dizer assim, acessível para qualquer pessoa. Ela pode não entender a complexidade específica da área, mas ela lê e entender o básico, ela tem que conseguir entender. Então, às vezes, a gente está tão focado, e isso é normal, gente, isso acontece com todo mundo, tá? Comigo inclusive, tá? Então, eu não estou querendo dizer que eu sou melhor do que ninguém, não, tá? Estou só dizendo no sentido de que, né, por eu dar aula e ter mais experiência do que vocês, então é natural, né? E comigo também vai estar acontecendo isso. A gente constrói um trabalho, a mente da gente já está muitas vezes fixa, né? Quanto mais tempo a gente está construindo aquele trabalho, a gente já está fixa naquilo que a gente quer dizer. Mas não necessariamente o que a gente quer dizer é o que foi colocado no papel. Entenderam? Quantas vezes numa avaliação, por exemplo, numa prova, o professor tem lá a pergunta, né? A resposta é aberta. E aí, quando a gente vai fazer a correção com vocês dizem, professora, mas eu queria dizer isso. Só que a gente tem que avaliar o que está no papel. E o que está no papel não era aquilo. Certo? Então, da mesma forma, é na construção do trabalho.
A gente, às vezes, está tão focado, a gente sabe o conteúdo, mas na hora de passar para o papel não ficou muito claro, não ficou objetivo. E aí, no momento que você... Mas a ideia para você, quando você leu, tá ok, porque você já sabe. Então, para que não haja esse tipo de problema no seu trabalho, você... dando esse trabalho para outras pessoas lerem, elas vão estar ajudando nesse sentido, tá bom? Isso às vezes acontece também com o orientador, tá? Durante o seu trabalho. Então, para vocês, aquilo já está tão fixo que passou desapercebido. É natural, certo? Então, a palavra para a construção do trabalho é clareza. Lembrem-se que o melhor texto é aquele que diz mais com menos palavras. Não estrague meses de trabalho com uma má escrita. Seja claro e objetivo na construção da sua escrita. Não escreva nada que não seja relevante para a questão central a ser analisada no seu trabalho. Lembre-se, né, que para matemática, para física, a menor distância entre dois pontos é uma reta. Então, deixe de querer enrolar e encher linguiça, que isso só vai estar prejudicando você, porque o seu trabalho ele vai precisar ser avaliado, e se a banca viu que você ali só estava enrolando, né, isso vai ser ruim para a sua pesquisa. E aí a gente chega, né, mais uma vez, de forma resumida na nossa introdução, onde o que a gente falou no início da aula, com a questão do esqueleto, tá? Vai estar resumido aqui. Então, a introdução, como o próprio nome diz, você vai estar introduzindo o tema para o leitor. Você está dando base para que ele consiga compreender o objetivo do seu trabalho e, né, depois os seus resultados que você vai apresentar. Então, traga qual é o assunto, né, o que é que se sabe do assunto. Lembrando que a parte de contextualização, ela sempre vai ser embasada pela literatura disponível, tá? Trazer o que não se sabe também é importante. Por exemplo, a cura de uma doença não se sabe. Então, é importante que você coloque, né, ali no seu trabalho, se o foco for aquela doença que é incurável ainda. Colocar o objetivo do trabalho de vocês, então responder ao que não se sabe, fazendo uma pergunta que se tenta responder, né? Então traz sua pergunta norteadora. Diga aos seus leitores por que razão realizou o estudo, clarificando o que é que seu trabalho adiciona, convencendo os leitores da relevância do seu trabalho, ou seja, no momento que você está construindo sua justificativa, você está conseguindo fazer tudo isso. E seja claro, né? Cuidado com abreviações no momento da sua escrita para não acabar confundindo o leitor na hora da interpretação dos seus dados ali no seu artigo. E aí a gente tem a técnica do funil, né? Onde eu tinha explicado já, trazendo uma afirmação muito geral, afunilando. Oi. Deixa eu tirar uma dúvida. Sim, quando a gente inicia o trabalho, a gente lê um artigo e falou, tipo, com nossas palavras, a gente tem que botar a citação ao final do parágrafo? A gente vai falar sobre citações, tá? A aula 5 é sobre citações, onde a gente vai ter três tipos: citações diretas, indiretas e citação de citação. A gente vai ter uma aula, como eu disse, eu vou explicar detalhadozinho como é cada um desses tipos, para que vocês não cometam plágio e saibam fazer da forma correta. Mas, adiantando aqui para vocês, já que vocês já estão no processo de construção, o que é que eu digo para vocês? Escrevam, sempre façam a seguinte forma. Colocar, lógico, né, a referência. Então, colocar no mínimo a informação de autor, título do trabalho e ano. Então, essas três informações devem ter no mínimo. Por que no mínimo? Porque dependendo do tipo, quando a gente for ver lá na hora de referência, né, vocês vão ver que precisa colocar, se é um artigo, precisa pôr o nome da revista, se for um livro, precisa colocar a editora, entre outras informações que vai estar variando, certo? Então, com essas três informações mínimas, vocês conseguem achar o artigo para depois fazer a referência correta. E aí, para a citação, é o seguinte:
se você está lendo uma informação e você quer usar aquela informação ali, você quer anotar ela, porque depois, quando você for estar escrevendo isso no seu trabalho, né, você já tem só aquele pedacinho que você quer. Então, o que é que eu sugiro? Se você pegar exatamente as palavras do autor, do mesmo jeito que ele botou lá no artigo, você está colocando nas suas anotações. Então, sempre coloque aquilo entre aspas. Tá? Agora, se você leu e você interpretou aquilo e você está escrevendo com as suas palavras, você deixa sem aspas, tá? Que isso vai ajudar vocês a diferenciarem citação direta e indireta e, consequentemente, a não cometer plágio, certo? Mas, como eu falei, a gente vai ter a aula específica sobre citação e referência que eu vou estar trazendo para vocês justamente para ajudar neste processo. Então, continuando. Então, vocês vão afunilar, né, trazendo uma afirmação muito geral e afunilar para o assunto a ser estudado, apoiado por referências bibliográficas. Então, tudo que tiver na introdução de vocês, na parte de contextualização, ele deve ser feito com base na literatura publicada. Então, ele deve ter citações. Agora, justificativa, pergunta norteadora, hipótese e objetivo não tem citação, porque isso é seu, é o do seu trabalho. Então, afunilar até chegar aos seus objetivos. E aí a gente tem isso aqui, ó, gente. Isso aqui. Então, se a gente trouxer aquilo que a gente estava falando no exemplo, né? Olha o funil aqui, ó. Estão vendo? Vocês vão trazer, ó, conceito de câncer, tipo de câncer, câncer de mama, tratamentos, mastectomia, depressão. Vejam que está afunilando. Porque se fosse, por exemplo, falar de câncer e tipos de câncer aqui, só isso aqui já daria milhões e milhares de páginas, certo? Então, vou afunilando até chegar no que exatamente eu quero, que é o objetivo da minha pesquisa. Entenderam? Entenderam, meninas? Sim, tô entendendo. Beleza. Coloquem isso em prática no trabalho de vocês, certo? Bem. Pronto. Então, a técnica do funil vai estar justamente ajudando vocês ali na construção do trabalho, aonde que vocês construindo o esqueleto, né, o roteiro de vocês vão conseguir identificar como que vai ficar mais fluido e coerente a escrita do trabalho de vocês. Então, a gente traz uma afirmação geral, né, que vai fazer com que a gente tenha o nosso contexto, descrever o que não se sabe, se for o caso, trazendo com essas informações a relevância do nosso trabalho, que vai ser a nossa justificativa, fazendo com que a gente tenha a nossa pergunta, hipótese, finalizando com os objetivos. E como será testada a hipótese, vai ser o quê? A nossa metodologia. Então, gente, dentro do processo de construção do trabalho, é importante que vocês façam anotações. Então, não confie na sua memória, tome notas e referencias. Dessa forma, você evita de cometer plágio, tá? Então, infelizmente, né, a gente não tem a capacidade de sermos, né, daquelas pessoas privilegiadas que têm memória fotográfica. Né? Então, eu sinto muita inveja dessas pessoas, né, de ter essa memória fantástica, de conseguir, vamos supor, olhou, tá lendo um livro, eu li um livro quinta-feira passada,
que na página 35, no terceiro parágrafo, o autor falava isso, isso e isso. Não lembro nem o que eu tomei de café da manhã ontem, gente. Quanto mais fazer isso. Então, no momento que vocês fazem as anotações, né, que vocês vão estar ali com o compromisso de realmente anotar quem foi o autor que disse aquilo, pegar essa sugestão que eu falei de quando pegar uma anotação que está exatamente com as palavras do autor, usar as aspas, e quando for a interpretação de vocês não usar as aspas, vocês vão ver que quando vocês forem construir o trabalho em si, vai ficar muito mais fácil. Então, referencias. Não queira cometer plágio. Tudo que vocês utilizarem no trabalho, tudo que vocês citarem, precisa estar referenciado. E tudo que tiver na referência precisa estar citado, tá? Essas duas coisas, elas andam juntas. Então, as notas vão ser auxiliares da memória de vocês, tá? Tirar nota, ou seja, fazer anotações, vai levar vocês a sumarizar ideias e argumentos, ou seja, organizar as ideias, vai dar embasamento para que vocês possam argumentar sobre aquele conteúdo, sobre aquela informação que está sendo dada por outros autores. Então, selecionar pontos importantes. Então, não é porque você lê um artigo que você é obrigado a utilizar a informação daquele artigo. Não, pode ser que você leia um artigo de 20 páginas e só uma frase ali, um parágrafozinho que foi importante para você, tá? Então, você vai conseguir justamente selecionar esses pontos que vão ser importantes para o seu trabalho. Com isso, você vai ter também conhecimento para entender e interpretar a fonte de informações. Então, quanto mais você lê, quanto mais você tem ali, né, o conhecimento referente a essa questão do tema que você está trabalhando, você vai conseguir entender mais ele, interpretar melhor as fontes. Quando fazer isso? Sempre. Tá? Então, sempre tome notas do que você estiver lendo, mesmo que depois você nem utilize aquilo, mas aquilo ajudou você a ter conhecimento para interpretar melhor os dados que posteriormente virão. Então, referencie a origem das notas, ou seja, colocando o autor, como eu falei, o autor, o título e o ano, no mínimo. Vocês já receberam no e-mail de vocês, né, desde o início do semestre, as normas da BNT, todo o material da disciplina. Né? Então, vocês podem estar, né, consultando e já dando uma olhada, porque aí na próxima semana já é nossa avaliação, tá? E na aula seguinte, então, a gente vai estar tendo a aula de citação e referência propriamente dita. Então, se organizem, tá? Que a turma é pequena, então eu acho que em uma semana é suficiente, ou em uma aula, né, é suficiente de eu fazer a avaliação da gente. Eu vou continuar a aula aqui e no finalzinho da aula eu falo sobre a avaliação, tá bom? Mantenha uma introdução curta. Aí você pode estar pensando, mas eu fiz uma grande pesquisa bibliográfica, eu baixei 300 artigos, li 300 artigos, então eu vou colocar todos eles no meu trabalho. Não, gente, não é porque você baixou e você leu tantos artigos que necessariamente aqueles artigos têm que estar. Até porque, à medida que você vai lendo os artigos, você vai ver, esse aqui não é exatamente o que eu estou querendo falar. Então, você vai descartando, né? Você vai selecionando e descartando ou utilizando aqueles que são importantes para a sua pesquisa. Aí você pode ficar tentado a escrever... Oi. Tem um número X de palavras que pode ter na introdução? Não. Em torno de 3 páginas. Esse era meu medo. Só justificativa, pergunta norteadora, hipótese e objetivo, já dá mais de meia página. Certo? Certo.
Lembre-se que vocês vão estar trazendo dados, né? Vocês podem colocar tabelas ali, informações que vão estar ajudando o leitor compreender aquela parte ali, né, introdutória do contexto que vocês vão estar trazendo dentro da temática de vocês. Então, já pegando aí que a senhora falou, esses dados epidemiológicos, no caso, que a gente vai fazer, é tipo aquelas tabelas mesmo que a gente bota de outros estados comparando com Sim. Você pode colocar em formato de tabela, você pode colocar no texto, aí vai de acordo com como você quer colocar, né, a informação do seu trabalho, certo? Esses dados a gente pode tirar de algum livro, alguma coisa, não precisa, porque o da gente seria de campo, mas não. Não, mas preste atenção. Agora no TCC1 de todo mundo essa parte ela é bibliográfica, tá? Só a coleta de dados é que poderia ser de campo. Mas todo o trabalho de campo ele tem uma parte bibliográfica também, certo? Certo. Tá. Ok. Então vamos lá. Sim, você pode ficar tentado a escrever uma introdução longa. Cuidado! Em vez de impressionar os leitores, você pode estar aborrecendo. Por quê? Porque é aquilo que eu falei. Você pode ter lido 200 artigos. Ah, não, eu vou ter que colocar os 200 artigos ali. Só que você vai estar vendo que muitas vezes o leitor, ele vai estar... o leitor não, os artigos, eles vão estar trazendo informações que vão estar se repetindo. Então, para que você está falando 200 vezes a mesma coisa? Aí isso vai acabar... Quem está lendo vai dizer, minha nossa senhora, essa criatura está falando de novo sobre isso, eu já entendi, né? Então, sejam ali bem objetivos, tá bom? Então, tenha certeza que menciona trabalhos anteriores. Então, antes de começar um estudo, os autores devem estudar o que foi feito. E aí, o que é que eu escrevi sobre leitura? Lê, 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 lê. Terminou de ler, leu pouco ainda. Certo? Vocês precisam ler bastante. Se não viu o que os autores falam, então sua pesquisa provavelmente está incompleta, porque vocês, como assim, está fazendo um trabalho sobre determinada temática e você não está colocando os principais autores naquela temática, naquele seu trabalho, tá? Não está colocando os trabalhos mais atuais, os trabalhos mais relevantes. Então, tenham cuidado. Leia-os, ouça-os em conferência, tá? Ups, foi mal. Então, procure revisões recentes sobre o assunto para que vocês realmente tenham um embasamento correto sobre aquela temática. O ideal, gente, é que vocês utilizem trabalhos dos últimos 5 anos. Se você... dependendo do tema que vocês forem trabalhar, se você não alcançou, né? Tem pouco assunto dos últimos 5 anos, tem pouco artigo sobre aquela temática. Porque isso vai variar também. Tem tema que realmente é muito mais difícil e tem tema que é bem mais fácil de conseguir. Então, se você vê que você está tendo uma dificuldade, aí você pode estar aumentando. Vou falar dos últimos 10 anos, vou falar dos últimos 15 anos, certo? O que não pode é você ter um monte de informação atual e só estar usando referências antigas, certo? Outro exemplo. Professora, o meu trabalho é nos últimos 5 anos. Só que tem 2 artigos que são mais antigos, são lá da década de 80, e que eles são importantes para que eles estejam no meu trabalho. Eu posso colocar? Pode, tá? Se o seu foco todinho está principalmente nos trabalhos mais atuais e um ou outro mais antigo, desde que ele tenha sentido e que ele realmente, né, tenha coerência e não tenha nada atual sobre aquilo no seu trabalho, então você pode colocar. Então, se você, por exemplo, quer comparar um estudo de quando tal doença foi descoberta, você queria
falar sobre as técnicas daquela época e depois trazer a mais recente. Então, você precisa, né, citar um trabalho daquela época, certo? Então, um ou outro mais antigo pode ter. O que não pode é ter e que ele tenha sentido estar no seu trabalho. Porque, por exemplo, se você vai pegar um artigo, um livro da década de 50 para falar de embriologia, o conhecimento naquela época era tão restrito que nem se tinha nada falando sobre inseminação artificial. Então, como é que você quer falar sobre algo de embriologia se o conhecimento naquela época era muito restrito e você, né, quer aprofundar mais agora? Então, não tem como. Precisa ter a coerência aí, tá certo? Então, leia os autores, né? Ouçam-os em conferências, ou seja, em eventos científicos. Então, vocês vão ter oportunidade, principalmente agora na pandemia, né, de estar tendo congressos virtuais que vocês possam estar participando. Então, procure revisões recentes sobre o assunto. Terminou a introdução indicando o porquê do seu trabalho? Agora diga como fez o seu trabalho, que é materiais e métodos, ou seja, metodologia, que é a seção 2 do trabalho de vocês. Então, nesta seção, você vai descrever como foi feito o seu trabalho, de forma que os outros possam replicar. No caso, é como será feito, né? Porque a gente está aqui no projeto. Então, no projeto, a gente coloca a metodologia toda no futuro. E, quando for no TCC2, aí a gente muda para o passado. Façam a listagem de aspectos que queiram ver tratados na sua metodologia. Então, da mesma forma que vocês fizeram um esqueleto para a introdução, vocês vão fazer o esqueleto para a metodologia e vocês vão fazer o esqueleto para o resto da discussão. Isso vai facilitar bastante na construção do trabalho de vocês. Se aplicam técnicas já amplamente descritas, então a gente deve optar por referir simplesmente esse trabalho. Como assim? Deixa eu explicar. Então, a proteína em solução foi medida segundo a técnica de precipitação de Bolta em 1958. No meu trabalho, eu vou fazer, né, essa medição da proteína segundo essa técnica de precipitação. Eu preciso, gente, aí eu quero que vocês me respondam, eu preciso estar descrevendo essa técnica no meu trabalho, escrevendo toda a metodologia de Bolton no meu trabalho. O que é que vocês acham? Não. Alguém discorda? Ou todo mundo concorda? Então, vamos lá, gente. Eu não tenho que colocar, tá? Eu vou colocar isso aqui, que é a técnica que eu vou utilizar, é a de precipitação de Bolton em 1958. Vou colocar na minha referência, né, o trabalho dele, e quem quiser saber como é essa técnica, vai no trabalho de Bolton. Certo? Então, quando é uma técnica que já existe, uma metodologia que já foi criada por outro autor, eu simplesmente digo que vou estar utilizando aquela metodologia no meu trabalho. Estou tomar água. Agora, se porventura, quando você estiver construindo seu trabalho, existe alguma modificação a ser feita por você ou por algum outro autor que estudou aquilo e já fez a modificação, você precisa dizer, indicar, né, onde que consiste a modificação. Então, a proteína aqui na insolução foi medida segundo a técnica de Bolton 58, modificada, então eu tenho que dizer aonde houve alteração. E o porquê. Né? Então, modificada com o pH ajustado para 4,5 em vez de 4,7, de forma a corrigir interferências causadas por lipídios de elevado peso molecular. Então, eu posso, se fui eu que verifiquei essa questão do pH tal,
beleza, é só botar um ponto aqui. Agora, neste caso, o trabalho de Juanes, aqui 2005, né? O de Bolt era de 58, então muita tecnologia evoluiu de lá para cá. Então, o Juanes, ele identificou, né, que era necessário fazer essa alteração do pH para corrigir essas interferências. E aí eu coloco que o meu trabalho foi baseado na técnica de Bolton, que foi modificada para o Juanes. Então, do jeito que está aqui, certo? Se foi você que fez a modificação, né, você que criou, identificou aquela modificação, aí é só tirar aqui essa parte de Juanes. No caso, descreva em detalhe qualquer nova metodologia, para que as outras pessoas possam replicar, ou seja, repetir para alcançar os mesmos resultados. Então, agora na pandemia, o que é que a gente está vendo? A questão da vacina, né? A empresa que descobrir a vacina da Covid, o que é que vai acontecer? Ela vai precisar divulgar, né, o método que ela utilizou para construir aquela vacina e tem que ser descrito nos mínimos detalhes. Por quê? Porque o mundo todo vai precisar fazer aquela vacina em seus laboratórios, não é? Então, imagine se aquele laboratório que descobriu a vacina, ele esqueceu de colocar uma informação ali. Então, pode ser uma informação que cause prejuízo à saúde das pessoas, certo? Então, tem que ser muito bem feita a metodologia dos trabalhos. Então, descreva, né, em detalhes qualquer nova metodologia. E a metodologia errada é a principal razão para a rejeição de artigos em revista e a arguição de banca examinadora. Então, no momento que nós, professores, pegamos o trabalho de vocês e aí a gente verifica que a sua metodologia não tem sentido algum com o objetivo que você propôs, né, com o direcionamento que você propôs no seu trabalho, então já era. Tá? Não tem salvação alguma. Eu já peguei, né, como exemplo, um projeto que foi enviado para o comitê de ética, onde a metodologia que a pessoa colocou que ela iria aplicar ali no trabalho dela nunca queria ser alcançado, nunca ia alcançar o objetivo. Então, lógico, o trabalho não foi aprovado, né? Nem poderia, porque como é que ela ia expor pessoas, né? No comitê de ética ali, a gente, como comitê de ética, avaliando como é que ela iria coletar dados de pessoas expondo tudinho, se no final não ia servir para nada, porque a metodologia que ela colocou não tinha sentido para o objetivo que ela tinha traçado, tá? Se a metodologia usada para responder a questão levantada na introdução estiver errada, não há salvação possível para o trabalho. Então, verifiquem sempre, tenham cuidado e atenção na construção da parte ali do seu trabalho de pergunta, hipótese, objetivo e metodologia. Tem que estar tudo muito bem coerente, certo? Para que vocês não acabem comprometendo o trabalho de vocês. Entendido, meninas? Entendido até aí? Sim. Sim, professora. Belezinha. Então, a gente já disse como fez o trabalho, agora é mostrar o que encontrou. Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre resultado de discussão. Na verdade, deixa eu encerrar aqui. Ai, cadê a transmissão? Não, tá aqui. Pronto. Então, nosso próximo dia de aula é dia 25, tá? Que é o dia da nossa avaliação. Nossa avaliação será uma avaliação oral, tá? Onde eu vou estar por grupo, tá? Chamando vocês e tá fazendo aqui, né, individualmente, eu e aquele grupo, fazendo as perguntas. Quais são as perguntas da avaliação? Então, vocês vão ter que me dizer o título do trabalho de vocês vão ter que me dizer a contextualização, a justificativa, a pergunta norteadora, a hipótese, o objetivo e a metodologia. Certo? É isso que eu vou querer
na próxima semana. Lembrando que, lógico que eu vou levar em consideração que vocês estão ainda no início do trabalho de vocês. Eu não vou cobrar tanto quanto eu cobro, por exemplo, do pessoal do TCC2, tá? Não precisam ficar agoniados, nervosos, tá? É mais uma conversa. Então, eu vou fazer as perguntas para vocês. Lógico que vocês não vão poder ter nenhuma anotação, tá? Sejam honestos para com vocês mesmos. Então, o conhecimento tem que estar aqui na cabecinha de vocês. Oi, eu não quero nada Essas perguntas que a senhora vai fazer vai ser referente ao TCC, sempre ao trabalho trabalho de que a vocês. gente já vai estar fazendo. Vocês estão construindo. Certo. Então, levem, né, a sério aí estudar essas partes que eu coloquei aqui, que é o projeto de vocês. E dentro do que vocês falarem, como eu falei, vai ser uma conversa. Então, eu vou estar direcionando, ó, essa parte aqui que você falou não tá tão legal, é melhor fazer assim ou assado, certo? Então, não se preocupe, não precisa ficar nervoso, não precisa ficar agoniada. Vocês podem trazer um papel em branco para fazer as anotações, né, das sugestões que eu vou estar dando, mas não quero ninguém com o trabalho escrito na mão lendo. Até porque eu sei quando vocês estão lendo, é diferente, certo? Eu quero que o conhecimento, ó, esteja aqui. Então, memorizem, aprendam desde o título de vocês, compreendam o trabalho de vocês, porque aí é receita de sucesso, tá bom? A senhora vai disponibilizar essa aula de hoje? Sim, tá sendo gravada, certo? Outra coisa, na próxima aula mesmo, né, que será do dia 2 de outubro, aí o que é que a gente vai fazer? A gente vai ter a aula de citação e referência, certo? Então, depois da aula de citação e referência, aí é que a gente vai dar continuidade com o resultado de discussão, para que vocês não percam tempo, porque vocês já vão ter que estar escrevendo da forma correta, né, o trabalho de vocês. E aí, provavelmente, essa aula ela vai ser gravada, tá? Não vai ser ao vivo, mas, lógico, todo o tempo vocês podem estar fazendo perguntas, tá? Se tiverem dúvidas. E assim que eu gravar, eu já disponibilizo para vocês. Certinho? Dúvidas? Morrendo de medo desse TCC. Mais nervosa do que... Fique não. Professora, e o TED vai ser até segunda-feira para entregar? Não, deixa eu mandar para vocês. Quando eu mandar, aí eu estipulo a data. Vai ter lá dizendo qual é a data, certo? Aí, no caso, esse TED tem que fazer, no caso, vai ser o grupo? É o grupo. Ou é individual? É o grupo. Tá. Certo? Então, beleza. Então, tchau, gente. Ai, mordi a língua. Tenham um excelente final de semana. Boa noite, ó. Boa tarde para vocês. Fiquem com Deus, se cuidem. Boa tarde, professora. Bom final de semana. Obrigada. Tchau. Tchau. Jesus Cristo.